Beleza, Daigo, vamos fazer aqui uma tier list sobre as temporadas de Supernatural. E aqui nas categorias a gente colocou Chuck, né, que é a mais boladona, o nível Deus. Miguel, que é o nível Arcanjo ali. Castiel, que é o nível Anjinho, meio termo. Bob Singer, um humano, que a gente não pode desconsiderar só porque é um humano. E a mais detestável de todos, que é o demônio Crowley. Então vamos começar? Let's go then, temporada number 1. A Chuck, né? É uma temporada muito legal. Tem bastante episódios assim. É uma temporada que, tipo, meio que apresentou Supernatural pra gente, né? Todo o universo. E eu confesso que, tipo, no começo eu tinha meio que um certo preconceito com Supernatural, assim, tipo... Sei lá, eu via fotos assim, eu pensava assim, deve ser, tipo, série pra agradar menina, assim, porque os caras são muito bonitões e tal. Mas não, tipo, depois assistindo, eu vi que era, tipo, um total preconceito, assim. Porque é bem legal a temática da série, assim, tipo... Meio que dois irmãos, assim, pegando a estrada e desvendando mistérios, assim. E eu gosto particularmente da primeira temporada justamente por causa disso, porque eles desvendam, assim, mistérios de cidades pequenas, assim. Isso que eu acho bem interessante. Essas historinhas de fantasmas que a gente costumava ouvir quando a gente era criança, assim, traz bem essa vibe na primeira temporada. Eu acho bem interessante. Também com a trama principal, né? Que também já era voltada mais pros demônios, aquela parada mais sobrenatural, assim, fodona. Então, eu acho a primeira temporada legal mais por causa disso. E também pela trilha sonora também, que foi bastante marcante. Eu conheci muitas bandas graças à primeira temporada de Supernatural também. Ah, sim. Vale falar isso. É uma coisa que marca a série inteira, né? De fato. Aqui a gente conhece o música tema, né? A Carry On, que hoje em dia é impossível você escutar aquela música e não associar a série, né? O pessoal que assistiu. Realmente é uma coisa que ficou bem marcada. Realmente. E é até interessante que é uma música que ela casa, inclusive, com o plot da série, né? Quando você para pra prestar atenção na letra, assim, e compara com os eventos que aconteceram na série, principalmente no que é relacionado ao Sam, né? Chester. Isso. Eu gosto bastante também, igual como você falou, eles tratam de casos mais simples, né, nessa temporada, e eles fazem bastante referência àquelas lendas urbanas clássicas, né, como tem o episódio da Blood Mary e tal. Sim. Fantasma na estrada. O demônio do gancho lá, eu lembro bastante desse episódio também. Sim. E aí a gente vai aprendendo como que funciona a mecânica daquele mundo, né? Tem até aquela parada, né? Tem as criaturas lá que estão com um poder que vão além da compreensão, da capacidade humana, mas para cada uma delas tem alguma coisa que você pode fazer para eliminar ela, né? Toda criatura tem a sua fraqueza, isso daí é muito interessante. É, de fato. Poxa. Próxima temporada, número 2. Eu acho que eu coloco no Chuck também. Eu também gosto da segunda temporada. Ela é bem legal. A primeira temporada, ela termina com aquele super gancho, né, que tem... Eu acho que é no final da primeira, né, que eles encontram o pai deles e daí acontece aquele acidente, né? Isso. E daí a segunda temporada começa com isso, né, que tem aquele spoiler, né, que meio que o Dean, ele praticamente morreu, né, que o pai dele faz o pacto lá pra poder salvar ele, né? Sim, de fato. Que é muito legal, que daí a gente já começa também a ver a presença, né, do que foi o primeiro grande vilão, assim, da série, né, que é o Azazel, o famoso demônio de olhos amarelos, assim, que foi o responsável, né, por ceifar com a vida da Mary, né? Isso. É nessa temporada que tem aquela parada lá que o Azazel meio que faz um torneio, assim, pra, tipo, todos os humanos lá que ele supostamente matou... Tipo, supostamente cometeu uma tragédia, assim, pra eles se degladiarem, uma parada assim, né? Que o Sam tava envolvido no meio também. É bem interessante isso daí. E a segunda temporada foi bem da hora também. Não fugiu tanto do que foi apresentado na primeira, né? Sobre as lendas urbanas, tinha isso também. Mas também ficou mais focado nessa parada do Azazel, assim. Então, realmente, é uma das temporadas que eu curto também bastante. Isso daí que você falou dos outros personagens, né? Os possíveis escolhidos, né? Que mais pra frente a gente vai saber pra que eles seriam exatamente escolhidos, né? Mas é interessante esse episódio que ele faz meio jogos vorazes, né? Com eles lá. Que cada um bem interessante. Um poder diferente, assim. Sim, é bem legal essa parte aí. Só vale mencionar, né, que também nessa temporada meio que resolve o arco do John Winchester, né, porque ele faz o pacto lá com o demônio pra salvar a vida do Jim pós o acidente, ele acaba morrendo no lugar, só que como ele fez um pacto, ele vai meio que pro inferno, né? Isso. E isso daí é uma coisa que se resolve já no final dessa temporada também, né? Quando acontece aquilo lá, que eles abrem os portões do inferno, assim, escapa um monte de alma lá, daí o John vai pro céu nesse ponto. Então, pelo menos foi tão ruim ter aberto os portões do inferno. Mas daí vem a terceira temporada, que eu também colocaria aqui. A terceira temporada é aquela que o Dean, ele meio que tá lutando pra não ir pro inferno, né? Porque no final da segunda, o Sam acaba morrendo
E aí ele faz o pacto da encruzilhada, né? Ele faz o pacto pra salvar o Sam. Isso. E aí, tipo, é bem legal, porque essa temporada ela é mais curta, né? Se eu não me engano, ela tem uns 15 episódios, se eu não me engano. É bem curtinha. Comparado com as outras, que tinham mais de 20, né? E é bem legal isso daí, porque meio que é uma corrida contra o tempo, né? Porque é eles tentando salvar o Jim, né? É bem interessante. E tem aparição de vários personagens legais nessa terceira temporada, né? Como a Ruby, por exemplo, que ela já aparece na terceira, né? Eu acho bem da hora. Tipo, se eu não me engano, aquela personagem, eu não vou lembrar o nome dela agora, mas era uma personagem que ela era bem bonita, assim, e que o Sam era meio que gamadão nela. Não sei se você lembra dessa personagem, eu não vou lembrar o nome dela agora. Mas era uma personagem bem interessante também. A atriz que faz ela é mó famosa, ela fez The Walking Dead também. Igual, a segunda temporada, ela acaba com um dos melhores cliffhangers, né, sei lá, dessa série toda, assim, né, que como eles abrem o portão do inferno, uma caralhada de demônios escapa, né. Então, daí no começo da terceira temporada, além de eles terem que tentar impedir o Jim de ir pro inferno, eles também têm que lutar com esse bando de demônio que saiu lá. Eles são todos uns demônios parrudo, né? Eu lembro que eles chegam a enfrentar os 7 pecados capitais logo no comecinho, né? Que é muito bem interessante essas referências que eles fazem, assim, dando particularidades para os demônios, assim, né? Isso. E na temporada 3, acaba com eles fracassando, né, na missão. E o Jim, ele vai pro inferno. E isso daí nos leva à temporada 4, né? Que eu também colocaria aqui. A temporada 4 é quando o Castiel aparece, né? Que é a primeira vez ele que tira o Jim do inferno e tal. E é bem legal, né? Porque quando o Castiel aparece, você pensa que ele é, tipo, um personagem super foda, né? Um B10, assim, tipo, nossa, um anjo. A gente nunca viu um anjo antes e tal. Só que daí, com o tempo, você vai vendo que, tipo, ele só é um anjo, né? Tipo... porque aí a escala de poder a escala já tava começando muito a aumentar ali, mas até aquele momento a gente acha que ele é o personagem mais poderosão, né? Que poderia ter aparecido. Não, pra a gente ter uma ideia, assim, né? Toda a aura que se forma ao redor, né? Porque o Jim, ele retorna, né? Do inferno. E daí ele vai procurar, né? O Sam, o Bob, o pessoal que ele conhece. Só que o que o pessoal pensa, assim? É um demônio disfarçado do Jim, né? Tenta de todos os jeitos lá descobrir. Só que depois ele vê, caramba, é o Jim mesmo. Ele voltou, mas como ele voltou? Daí eles vão atrás, né? Procurar a resposta e tal. Eles vão naquela vidente. E daí, quando ela tenta ver a forma do Castiel, né? Ele acaba torrando o olho dela. Isso daí é muito bizarro. Daí aí você pensa, caramba, é muito absurdo um poder de um anjo assim. Sim, de fato. Bem legal essa quarta temporada. Eu não lembro muito, assim, em detalhes, mas eu sei que a Ruby, ela já troca de corpo, né? E é a temporada que o Sam meio que tá envolvido com ela, né? Sim. Que, se eu não me engano, tem aquele negócio lá dele ficar viciado no sangue dela, não tem essa parada? Sim, já nessa quarta temporada, né? Ele começa a mudar a personalidade dele também, né? Ele fica mais poderoso quanto mais ele consome sangue de demônios, né? Isso, E aí, nessa temporada, o plot central, né, que do lado do mal, assim, da galerinha do mal, eles estão tentando romper os selos, né, que mantém a jaula do Lucifer fechada, né? E daí eles vão atrás de tentar impedir isso daí, né? E até esse ponto aqui também já é revelado, né, que o porquê do sempre tem os poderes, né, que era todo o plano lá do Azazel de preparar meio que um receptáculo para o Lúcifer, né, quando ele viesse se libertar, pra daí ele poder combater o Miguel, né, no Apocalipse. E essa temporada, basicamente, gira em torno disso tudo, eles tentarem impedir isso daí, mas no final eles acabam fracassando também e o Lúcifer acaba voltando, né. Sim. E daí vem a quinta temporada, que eu também ainda coloco aqui. A quinta eu não curto tanto, eu acho que eu colocaria a quinta no Miguel. Sério? Sim. Por que você não curte tanto a quinta? Porque, sei lá, tipo, eu gosto bastante do Lucifer. Eu curto pra caramba, tipo, todo o negócio, tipo, porque a quinta temporada meio que cria aquele negócio, aquela parada meio de urgência, né? De tipo, vai acontecer o apocalipse, né? O Lucifer tá solto. E só que, sei lá, a maneira como ela termina, eu não sei, velho. Tipo, parece que eu não sei, é a percepção que eu tenho. Da sexta temporada pra frente, começa a desandar justamente por causa do final da quinta. Eu penso dessa forma. Pelo final da quinta você fala da parte que o Sam volta? Isso. Realmente esse pontinho estraga um pouco. Então, mas se desconsiderar essa parte, eu colocaria ela aqui no Chuck. É que eu também não lembro, faz tempo que eu assisti, cara. Então deixa ela no Chuck. Deixa ela no Chuck, porque, tipo... eu comecei a lembrar que tem momentos muito legais, tipo, tem aquela cena também, se não me engano é na quinta temporada, né, que eles descobrem lá que aquele trickster lá, na verdade, era o Arcanjo Gabriel, né, que daí o Jim, ele fala poucas e boas lá pro Gabriel, que ele fala que, tipo, o Gabriel, ele só tava cagando lá pra família dele, tipo, por isso que ele ficava só zoando as outras pessoas e tal, que ele tava fugindo das responsabilidades dele como um arcanjo. É bem da hora, tipo, tem bastante episódios legais nessa temporada. Sim. Mas o final dela me quebra um pouco, assim.
É porque também tem o fato do Eric Kripke querer terminar ela na 3ª temporada, né? E aí os caras queriam que ele continuasse. Pra acabar ali. Aí ele desenvolveu até a 5ª e era pra acabar na 5ª. Então, tipo, era pra ter um final aí. Só que daí os caras tiveram a brilhante ideia de querer continuar a história, né? E aí, das próximas temporadas adiante, é só ladeira abaixo. Há controvérsias, mas vamos lá. Eu acho que é só ladeira abaixo. É a sexta. A sexta Eu colocaria temporada. no Bob Singer. Eu não curto tanto a 6ª. Pode ser, já que a 5ª ficou, mas eu colocaria no Castiel. Mas a 6ª temporada, eu gosto bastante do final dela. O final dela eu acho muito bom. Assim, o final é legal, mas o decorrer dela, tipo, eu acho muito bizarro. Tipo, o Castiel, ele nunca tá presente, assim, só por causa daquela guerra civil lá dos anjos. Tipo, aquela aparição do avô deles lá também, tipo, eu não curti tanto, sabe? Uhum. Aquele negócio do Jim querer parar de ser caçador, não achei da hora também, aquele plot. É uma temporada, assim, que... Sei lá, se eu fosse reassistir as temporadas de Supernatural, com certeza não reassistiria ela eu pulava. Porque tem poucas partes memoráveis. De fato, o final é legal do Castiel. Só que aí que tá, tipo, é um final legal, mas depende da continuação pra se tornar legal. E aí depois a 7ª temporada peca nisso também. Porque, tipo, se dá a entender que o Castiel vai ser um puta de um personagem e eles já nerfam ele no primeiro episódio. Eu coloquei, já que você falou dela, eu colocaria ela aqui. Essa no temporada é Crowley, não tem como. A 7ª temporada é a pior temporada do Supernatural, com certeza. Aquele a temporada dos Leviathans. Leviathans. Eu acho que a única coisa boa dessa temporada que eu me recordo, assim, é que introduz... Como que é o nome daquela mina lá, que é hacker? Aquela que vira amiga deles, né? Isso. Que trabalhava lá na empresa. É Charlie, né? Alguma É coisa isso, assim. a Charlie. É. Que ela trabalhava na foi- empresa do Leviathan lá, que era o líderzão, né? E, tipo, Isso. ele tinha pego a casca de um cara que era líder de empresa, uma parada assim. Nossa, é muito ruim, velho. Vai tomar no cu. Mas meio que acaba acontecendo uma coisa que acontece no final da 6ª temporada, na minha opinião, pelo menos. E no final da 7ª temporada, eles derrotam lá os Leviathans e tal, só que acaba que o Jim, ele termina no purgatório, né? E daí é mostrado aquela coisa toda escura lá, aquela floresta com um monte de olhos assim em volta dele, que daí você pensa assim, caraca, na 8ª temporada o maluco vai estar fudido, ele vai estar no purgatório, que é pra onde vão os monstros, né? No Sobrenatural eles alteram o significado do purgatório que tem pra teologia cristã, né? Eles colocam que o purgatório não é um local que você vai pra expurgar os seus pecados, assim. Então humanos não vão pra lá, é pra onde os monstros vão, porque eles não vão nem pro céu nem pro inferno. Só que a maneira como o purgatório é retratado na 8ª temporada deixou muito a desejar. Eu colocaria como Crowley a 8ª. Assim, eu gosto do final da 8ª temporada. Eu gosto daqueles testes lá que eles fazem. Eu acho da hora. Mas eu concordo com você, tipo, não é uma temporada tão boa, não. Eu acho que uma das coisas só interessantes que tem nessa temporada é porque o Jim, ele estando no purgatório, ele acaba tendo que formar aliança com o lobisomem, né? Pra ele sobreviver lá. Era um vampiro, não era? Era um vampiro? Não lembro direito. Eu acho que era um vampiro. O Benny, né? É que Sobrenatural tem essa coisa, né? Como eles têm baixo orçamento, então meio que o vampiro, assim, do lobisomem na transformação, eles não diferem muita coisa, né? Pode crer. Mas se eu não me engano, era um vampiro. Sim. E nesse ponto eu acho que é interessante, porque a série ela começa meio que a explorar também os lados dos monstros, né? Isso daí é uma Sim. coisa que a gente vai começar a ver também nas temporadas futuras. É, de fato. Mas eu lembro bem pouco dessa temporada, tenho que ser honesto. Realmente numa temporada que não me marcou. Tanto que eu acho que foi uma da parte assim, que eu parei realmente de assistir Sobrenatural. Falei, não, chega. Eu gosto bastante dessa temporada. Mais pra parte do final, o comecinho, eu concordo com você que é bem maçante mesmo. Talvez só esse arco do Benny com o Jim seja legal, porque aí o Jim, ele tá meio que começando a expandir um pouco a mente dele, né? Ver por outras perspectivas, assim. Ele começa a perceber que, tipo, nem todo monstro é ruim, assim. Ele só tá tentando achar o seu caminho e tal. Então é da hora ver essa amizade dele com o Benny. Só que daí mais pro final, quando eles querem fechar os portões do inferno, que eles precisam fazer aqueles testes, eu acho da hora, porque é a primeira vez que é mencionado também aquela pedra lá, né? Que é escrita pelos escribas de Deus lá. Acho bem da hora também. E é quando o Metatron, se não me engano, aparece pela primeira vez e ele é apresentado. E eu acho bem legal o estilo daquele personagem. Apresenta também aquele personagem... Eu acho que, se eu não me engano, na 7ª ele já é apresentado, que é aquele escriba de Deus lá, que ele é um menino asiático lá. Eu esqueci o nome dele agora. Ele era um personagem legal. Tem duas coisas boas. Ele também é um personagem legal, a introdução. Eu gosto bastante. Mas, sei lá, o fechamento da 8ª temporada, eu não sei se eu curto tanto. Com os anjos caindo lá. Não sei se
ser tão da hora. Porque depois no final você descobre, né, que o Metatron, ele era o vilão, né? Ele tava arquitetando tudo pra fazer com que os anjos fossem expulsos do céu e tal. Sim. Eu acho interessante os finais de Sobrenatural, que sempre costumam ser uma coisa grande, assim, né? Sim. É realmente pra fazer você querer acompanhar. Próxima temporada, a 9ª temporada. Tananã. Eu colocaria ela em Bob Singer. Eu achei que ela melhorou em relação à 8ª. Pode deixar ela então, que eu não lembro muito dela também. A 9ª temporada é que, tipo, quando o Sam, ele tá fudido lá, porque como ele tava curando o Crowley, ele tava, tipo, quase morrendo. E aí, tipo, o anjo caído lá, que eu esqueci o nome dele, se eu não me engano é Ezequiel, uma parada assim. Ele entra no corpo do Sam lá e meio que fica lá dentro do corpo do Sam pra curar o Sam, enquanto ele tá lá. Só que daí, é óbvio que dá merda, né? Porque daí o Jim, ele confia no anjo, só que o anjo, tipo, começa a usar o Sam pra fazer as paradas dele lá. E aí, tipo, um spoiler, né? Tipo, eu tinha mencionado aquele escriba asiático, ele tava vivendo com o Jin e com o Sen, né? Porque ele tava ajudando lá a traduzir uma das placas lá do... Era a placa dos demônios ou dos anjos? Eu não vou me lembrar agora ao certo, mas eu sei que ele tava ajudando o Jin a traduzir aquele negócio, porque ele também era um escriba de Deus. E acaba que o Ezequiel mata esse carinha aí, o escriba, porque, tipo, ele seria uma ameaça pro Metatron. E o Ezequiel meio que se alia com o Metatron. Então, basicamente, a história é essa, assim. E também, tipo, tem todo aquele plot dos anjos caídos tentando achar um lugar, né, na Terra e tal. Tem aquela parada também do Castiel ter perdido a graça dele, que se eu não me engano na 8ª temporada o Metatron tira, e aí ele tipo meio que tem que ficar... Ele meio que vira humano, basicamente, e aí ele tem que ficar se virando com graça dos outros, só que tipo não é o poder total dele, porque tipo não é a graça dele, então é engraçado também, de certa forma, o que eles fazem com o Castiel. Dá uma raiva, né? Porque o Castiel, como eu falei, na 4ª temporada ele é apresentado como um personagem foda, assim, tipo, só que eles vão nerfando ele de umas formas, assim, bem esquisitas, assim. E tem aquela... Eu não diria que seria um nerf, também, assim, é mais que apresentam outras coisas que são mais fortes que ele, né? Sim, mas não precisava também, tipo, esculachar tanto o personagem, porque, tipo, tanto que matam ele e depois trazem de volta, velho, é absurdo, tá ligado? Ah, mas tipo, daí acontece com todo mundo, né? Já virou... Mas sei lá, podiam, sei lá, dar um papel mais de destaque pra ele, ele vai ficando apagado no decorrer das próximas temporadas. Mas eu gosto bastante, eu só não curto muito o final. Mas que aí depois. O final da 9ª temporada é que o Jim pega aquela espada do Caim, se eu não me engano, né? E daí ele meio que fica possuído por ela, ele fica meio mauzão. Ele pega aquela espada pra matar o Metatron. Ah, é real. Só que, se eu não me engano, parece que o Metatron não morre, né? Ele é preso, uma parada assim, pelo que eu me lembro. E aí a 10ª temporada, né, é o Jim meio que sendo possuído por aquela faca lá do Caim lá. E aí meio que o Sam tem que trazer ele de volta. E o plot da 10ª temporada, né, que o Jim ele voltando como demônio, só que ele tá com a marca, né, do Caim que ele tinha adquirido, acho, na temporada 9, né? Isso. Daí é uma coisa que ele procura se livrar, né? Só que parece que essa marca aí, ela não... Você não consegue se ver livre dela, a não ser que você repasse pra outra pessoa, né? Só que daí também ia ser muita filha da putagem dele se ele fizesse isso. Então ele vai atrás de uma coisa pra realmente resolver aquilo, né? Ele chega a conversar com a morte, não sei, ou a Charlie decifra em algumas inscrições antigas, isso daí eu realmente não vou lembrar. Mas que a única maneira era de meio que o Jim ser isolado, né? De toda a humanidade, sempre ele não causar nenhum mal e carregar o fardo de ficar com a marca. Só que a morte não aceita fazer isso se ele, por exemplo, não matasse o Sam, porque na visão da morte, ela falou, se eu mandar você pra longe, seu irmão vai tentar de tudo pra resgatar você, não vai deixar eu em paz, então vai ter que ter essa condição aí. É um pequeno mal que vocês vão ter que pagar em troca de manter o mundo seguro, né, por assim dizer. Só que daí o Jim, ele se arrepende, né, no último minuto, assim, da decisão, porque ele chega a concordar em matar o Sam, só que ele acaba matando a morte daí, né. Só que daí é revelado também que a marca era o que mantinha uma coisa muito poderosa presa, né? Que daí na temporada seguinte a gente vê que se trata da escuridão, né? Que a gente descobre ser a irmã de Deus. E daí começa a 11ª temporada. Essa temporada eu acho que ela já aumenta, assim, o nível. Eu não sei se eu colocaria ela no Chuck ou no Miguel. Eu não coloco ela no Chuck, não. Tipo, deixa as 5 primeiras temporadas ali em cima, porque são as melhores, eu acho. Mas a 11ª eu gostei bastante. Ela sobe um pouco o nível. Ela chega no Miguel, com certeza. Porque é finalmente quando é revelado, né, que o Chuck é Deus. É nessa temporada já, episódio que é revelado. E o episódio que é revelado é espetacular. Esse episódio é uma obra-prima por si só. Sim, eu acho bem legal também. Com certeza estaria no Chuck. É, de fato.
E também eu gosto bastante da resolução dessa temporada, porque ela vai completamente contra o que a gente pensou que seria, né? Porque a escuridão, como meio que o Jin liberta ela, por assim dizer, ela meio que estabelece uma certa ligação, assim, com o Jin, né? Então ela não tem intenção de causar mal diretamente, assim, pra ele, né? Só que ela tá muito puta com o irmão dela, né? Deus, que foi o responsável por prender ela, né? Junto com os arcanjos. E daí o que ela decide fazer, né? Ela decide destruir tudo aquilo lá que o irmão dela construiu, né? Então ela decide realmente acabar, assim, com o mundo, assim, com todos os universos e tal. Daí eles vão atrás de uma solução, né, pra derrotar ela. Tanto que Deus aparece nessa temporada justamente porque a ameaça era realmente braba, né? Porque até então ele não tinha dado as caras. Na real ele tinha, né? Que a gente não sabia. De fato. Mas ele aí tinha aparecido na quinta, né? E eu acho Mas muito ele tinha interessante. aparecido como, tipo, um escriba, uma parada assim, né? Sim. Eles juntam o poder de todo mundo. Eles trazem o Lúcifer de volta pra ajudar no combate. Tem até aqueles momentos cômicos, né? Que eles meio que colocam a relação, assim, do Lúcifer com Deus como se fosse aquela relação do adolescente rebelde com o pai meio que autoritário. É bem legal bem mesmo. interessante. Aquela cena lá que ele se tranca no quarto lá ouvindo rock pesado. É muito boa. Mas, então, eles unem forças, né, pra tentar acabar com a escuridão e realmente chamam todo mundo. E eles não conseguem, eles acabam falhando, né? Até na última tentativa lá, que é meio que o Jin se explodir próximo à escuridão, né, pra acabar com ela percebe, né, da intenção dele. Só que daí também ela revela que ela mudou a mentalidade, né, ela com relação, né, ao que ela tava fazendo. E ela decide não acabar com as coisas, né? Que daí também eu acho que essa temporada acaba com plot twist muito bom também, né? Porque é um cliffhanger, né? Muito bom, assim. E todas as temporadas acabam, que nesse daqui a escuridão meio que dá um presente pro Jin, né? Que traz a mãe deles de volta. É muito doido também esse final. De fato, é bem legal. Bom, lembrando também, né? A 8ª temporada, tipo, também teve aquela parada dos Homens de Letras, né? A gente esqueceu de falar. O Jin e o Sen, eles acham lá o bunker e eles descobrem que a família do John era de Homens de Letras, embora o John nunca conseguiu ser, né? Nem o John sabia, acho. E a família dele era, né? Se eu não me engano, era o avô deles, que era o pai do John, que era uma parada assim. O conceito dos Homens de Letra é muito interessante, né? Porque até então, eles meio que mostram uma outra forma, assim, de caçar os monstros, né? Que é basicamente com informação, estratégia, assim, fazer um serviço mais limpo, né? Tanto que tem, se eu não me engano, aquela parada que eles meio que consideram os caçadores meio que, sei lá, uns trogloditas, né? Macacos, né? Que eles falam, eles são macacos. Eles é muito doido isso daí. Eles tem essa separação, né? Porque os caçadores, eles fazem de uma forma, assim, mais... elegante, sei lá. Não, os caçadores, eles fazem de uma forma mais sangrenta, assim, mais violenta. Os caçadores, eles seriam tipo os rednecks, assim. E os Homens de Letras, eles seriam os caras mais sábios, que usam mais a inteligência do que a força. É bem legal mesmo essa parada. Sim, daí a 12ª temporada... Aí a gente vê a convivência dos irmãos com a mãe deles, né? Eu acho que eu também colocaria ela no Miguel. Eu gosto também bastante dessa temporada. Eu confesso que eu não lembro de quase nada dessa temporada aí. Então, onde você colocar, tá colocado. Tipo, eu lembro dela. Posso estar eu lembro da interação deles com a mãe deles, mas eu não lembro, assim, dos acontecimentos, assim, até a 12ª temporada, até a 13ª. Tipo, é nessa temporada que o Lucifer tem o filho com a mulher lá? Isso, é nessa temporada. É nessa, né? Porque então é uma temporada... É uma temporada bem legal, né? Que ele, tipo... Ele fica sem casca, parece, né? Fica sem casca, ele fica trocando daí de aí casca. Parece que ele fica trocando, ele pega um cara lá que é político, aí depois ele pega um cara que é membro de uma banda de rock, é muito engraçado. E daí, nessa temporada, é basicamente eles meio que tentando impedir que o filho do Lúcifer nasça, né? Isso. Só que daí, eles pegam, né, a moça que tá carregando o filho do Lúcifer e tentam afastar ela do Lúcifer, né? A intenção era se livrar, né, da criança, porque seria uma criatura muito mais poderosa, né? Eu não entendo muito também essa lógica, porque meio que, sei lá, um filho de um arcanjo com uma humana vai nascer uma coisa que é mais poderosa, quase igual a Deus. Eu acho meio estranho isso. Mas tudo bem, a gente aceita. Só que daí no final, o Castiel, ele meio que comunica, assim, eles meio que por telepatia sabe a intenção da criança e ele decide proteger ela em vez de matar, né? Porque não necessariamente só porque é filho do capeta vai ser mal, né? Então... Sim, é nessa temporada que o Castiel, ele morre lá e aí, tipo, quem desperta ele é o filho do Lúcifer? Ou é na próxima? Não, acho que é nessa, sim. É nessa já? Que é bem legal, né? Porque, morre, tipo... Na próxima que ele desperta. Na 13ª ele desperta, mas eu acho que ele morre nessa. Mas eu acho muito legal, porque, tipo, aquele personagem lá, que ele é o vazio, é muito legal ele, porque, tipo, ele só libera o Castiel porque, tipo,
o filho do Lucifer tá enchendo o saco dele. E ele só quer paz. É muito bom isso, velho. Mano, esse é a melhor entidade ever. O objetivo dela, eu quero dormir, porra, sai do meu mundo. A maneira mais criativa de trazer o Castiel de volta. Eu acho muito legal que ela se manifesta com a forma do Castiel, né? Só que ela tem uma personalidade bem birrentinha, assim, né? É muito bom, velho, essa cena toda. Só que a 13ª temporada, eu acho que ela dá uma caída depois. É nessa que daí, tipo, tem aquela fenda lá, né? Que meio que já começa a virar uma parada meio de multiverso. Aí começa a despirocar um pouco. Eu colocaria ela em Castiel, acho. Ah, deixa no Castiel, então. Ela é meio mediana. Mas o filho do Lucifer, né, ele, como ele não é uma criança normal, né, ele acaba se desenvolvendo super rápido, né? Então ele já chega muito rápido à fase de adolescente, né? E ele meio que ainda tá tentando entender as coisas, né? E é um personagem que, no meu ponto de vista, acabou sendo interessante até. Eu gostei bastante da introdução dele. Eu acho da hora porque ele meio que... Todo mundo começa a temer ele, né? Porque todo mundo, sei lá, só porque é filho do Lucifer, as pessoas pensam que ele vai pender pro lado do mal, né? Só que ele também tem um lado humano, então, tipo... E o que eu acho da hora é que o Sen, ele, tipo, meio que... Ele fica mais do lado do moleque, né? Ele quer tentar converter o moleque pro lado dos humanos. E aí fica meio essa dualidade entre eles, porque o Jin, que se fosse pelo Jin, ele já matava já. Tipo, o Jin que não queria. Tanto que é até da hora, porque, tipo, parece que o Sen é aquele pai, assim, prestativo, que só quer ajudar ele, quer entender mais ele. E o Jin, ele é aquele pai cuzão lá, que só é rude com o moleque. É engraçado essas partes também. Não, é legal, tem vários pontos interessantes nessa temporada. Aqui, né, que o Jack, ele meio que acaba perdendo um controle, né, lá pro final, que ele tá numa situação lá, e ele acaba matando, né, a mãe do Jim. Eu acho que eu não lembro direito, mas deve ser isso daí mesmo. Que eu acho que até é por isso, né, que daí ele meio que é banido do grupo, né, pelo Jim, assim. Eu acho que na 14ª temporada demora um pouquinho até eles voltarem a se falar, né. Na 14ª você colocaria onde? Eu também colocaria um desses dois. Eu tô tentando lembrar o que acontece tanto nessa. Essa aqui basicamente é quando... Não, acho que na real é no final da 13ª que Deus, ele decide despirocar e destruir tudo, sair destruindo geral, né? Não, eu acho que esse daí é o final da 14ª. É da 14ª? Tem a temporada ainda daquela guerra lá no multiverso, lá que aparece outro Miguel, não tem? Eu acho que essa aqui é a 14, não é? Ah, é real, acho que é. É que eu confundi, é porque Sobrenatural é muito... são praticamente 22 episódios, né, por temporada, e eles dividem, né, em duas. E a 15ª é basicamente eles contra Deus. Duas então, partes, tipo, né? Eu acho que a 14ª é essa daí. Que eu acho que o que você comentou dele matar a mãe do Jim por engano, eu acho que é no final dessa. É no final dessa? Se eu não me engano, tipo, eles ficam presos, não fica? Porque aí a mãe do Jim, ela acaba meio que indo pra lá, pra outra dimensão. E aí o Miguel meio que prende os dois, uma parada assim. Não tem esse negócio? Deixa eu ver aqui. Qual... Só que é aquele Miguel negro, não o Miguel que tinha aparecido antes. Não, é real. Ela realmente morre nessa 14ª temporada. Eu dei uma checada aqui no Google, eu tinha falado do Groselha, então me perdoem por isso. É uma temporada que, tipo, sei lá, mano. Eu acho que é nessa temporada que eles resolvem reviver todo mundo, né? Se não me engano, o Bob volta também. Aquela Charlie volta, só que daí, tipo, não é do mesmo universo deles. É, tipo, de outros universos. Se eu não me engano, que daí, tipo, o Lucifer também volta. Eu só não lembro a maneira que ele volta, mas ele volta também. Tanto que, tipo, o final dessa, eu lembro o que acontece. Se eu não me engano, o Lucifer e o Jim, eles estão tretando lá. E aí, ou é o Sen e o Lucifer. Eu não lembro agora. Mas só sei que o Lucifer morre nessa temporada, aparentemente. Aparentemente não, acho que ele morre real mesmo. Depois eu acho que ele não reaparece mais. E daí é essa temporada que termina com aquela cena lá de Deus acabando com os universos dentro do multiverso, né? E se eu não me engano, parece que o Lucifer, depois que ele volta, ele vai lá pra aquele multiverso também, onde tá tendo a guerra lá do outro Miguel lá. E meio que o Lucifer quer meio que trazer o Jack pro lado dele, uma parada assim. E aí é por isso que tem o confronto depois entre o Jim e o Lucifer. Ou eu não sei se é o Jim ou se é o Sen que luta com o Lucifer, mas um deles luta com o Lucifer. Se eu não me engano, acho que é o Jim. Mas já podemos ir pra 15ª, então? Já podemos, a última temporada. A 15ª temporada, mano, eu colocaria ela em Miguel. Eu acho que ela não chegaria a ser Chuck, mas eu gosto bastante dela. Eu gosto do desfecho da série. Embora muitas pessoas não tenham curtido, né? Eu não achei ruim também o desfecho. Que basicamente é o Sen, o Jim e o Jack, né? Tipo, meio que lutando contra Deus. Se eu não me engano, o Jack não, né? Porque, se eu não me engano, ele mata o Jack, não mata? Mata. Eu não lembro de tudo que acontece realmente. Porque eu lembro que na 15ª temporada,
o Jack, ele tá morto, e aí um demônio entra no Jack, uma parada assim. E aí até esse demônio que ajuda eles a escaparem dos mortos-vivos lá. Ah, tem essa parada dos mortos-vivos mesmo. Porque, se eu não me engano, eles querem uma arma pra matar Deus. Eu acho que já na 14ª, se eu não me engano, eles já estão planejando fazer isso. E daí, tipo, só que quem consegue essa arma é Deus. E aí Deus usa essa arma pra matar o Jack, uma parada assim. Eu realmente não lembro dos detalhes, mas enfim, é isso aí. Tinha isso daí mesmo. Eu acho que ele morre mesmo. E aí depois, eu não lembro só como que ele é ressuscitado, mas depois ele consegue ser ressuscitado, né, o Jack. Mas aí basicamente é isso, é tipo o Dean e o Sam tentando lutar contra o Chuck, né? Que é mó engraçado, porque tem um episódio que, tipo, eles chegam no bunker assim, eles estão mó cansados, aí o Dean chega e fala assim pro Sam: nossa, Sam, puta que pariu, mano, como é que a gente vai enfrentar Deus? Tipo, eles ficam tendo umas conversas filosóficas assim, e aí, tipo, eles ficam, mano, fudeu, a gente vai morrer, tipo, tudo que a gente já enfrentou, a gente conseguiu, mas Deus não tem como que a gente vai enfrentar Deus? Mas foi uma consequência natural da série, né? Porque começou com os monstrinhos bem simplesinhos, daí foi escalonando, daí tinha que ser Deus, né? Aí chega uma hora que eu tenho que enfrentar a coisa mais poderosa daquele universo e tal. Então, mas eu achei legal, eu achei interessante. Porque aí, tipo, o Chuck, ele meio que começava a fazer joguinhos com eles, né? Tipo, meio que colocar personagens na vida deles, só que, tipo, fazendo eles acreditarem que eles que fizeram aquelas escolhas, mas na verdade não. Foi tudo um plano do Chuck. Eu achei legal fazerem a representação de Deus, tipo, esse cara meio que, tipo, um roteirista meio fracassado, assim. Ele faz as histórias dele, só que, tipo, ele não gosta por ser muito perfeccionista, e aí depois ele tenta resetar várias vezes. Eu acho muito legal. Tem um episódio, inclusive, que ele faz isso com o mundo lá, né? Ele, tipo, ele cria um mundo lá que ele acha perfeito, só que daí depois tem um diálogo que ele tem com um carinha lá, ele fica chateado com o carinha, que o carinha fala uma parada com ele, aí ele simplesmente só destrói aquele mundo lá. Tipo, eu acho muito da hora essa personalidade que fazem dele. É bem criativo, né? Tem várias representações de Deus na cultura pop, mas essa do sobrenatural eu acho bem interessante, assim. Eu também gosto bastante dessa visão que eles deram. Mas ainda assim eu gostei do final da série. E no final, tipo, a forma que eles conseguem de derrotar o Chuck, né? É meio que substituindo ele. Então, tipo, no final, quem que virou Deus foi o Jack, né? Que ele que era o único mais poderoso, assim, de fato, que poderia enfrentar. Sim, assumir a função, né? E se eu não me engano, teve uma parada de, tipo, eles reviverem o Jack, mas sem o Chuck saber, né? Teve uma parada assim. E foi por causa disso que o Chuck meio que perdeu a batalha, assim. Linkando, né, com essa representação que eles escolheram pra Deus, também eles começam a, em alguns episódios, explorar coisas que fazem parte, sim, de estrutura narrativa e tal, né? Como aquele episódio lá. E eles começam a sofrer de problemas do cotidiano, por exemplo, lá, que o Dean sofre com indigestão, ele tem uma cárie nos dentes, o carro deles não pega lá, eles não conseguem abrir uma fechadura. O dia que eles estão com uma sorte, também, né? Com a família dele, que é muito legal nessa parte, aí eles já chegaram no ponto que eles são amigos de uma família de lobisomem, é muito da hora isso. Que se alimenta, obviamente, de animais só, né? Não de humanos. Mas eu acho muito... Que daí o Garth fala assim pra ele, o problema é que, basicamente, vocês estão lutando contra Deus, então até agora vocês não tinham esse problema porque Deus tava favorecendo vocês, então agora, tipo... Acabou, digamos assim, o favoritismo acabou o protagonismo, digamos assim. O que eu acho da hora é que, se eu não me engano, é nesse episódio mesmo, que eles vão jogar bilhar com uma deusa lá, que ela meio que tem o poder de controlar a sorte, né? Isso. Pra eles conseguirem mais sorte. Porque, tipo, tudo dava errado pra eles. Era muito engraçado. E é muito legal, e faz total sentido, né? Porque eles vão lá, é um lugar que eles meio que apostam a vida deles, né? Em troca de sorte. E eles acabam perdendo, né? Daí eles saem derrotados, só que a deusa decide ajudar ele e é totalmente justificável, né? O motivo que ela fala assim, porque ela também tá contra Deus, porque depois que chegou o monoteísmo, assim, tipo, a humanidade cagou pras religiões politeístas, assim, os deuses antigos, assim, gregos, foram sendo esquecidos, foram considerados só mitos mesmo. É muito demais isso. Da hora. E daí a série acabou, né? Eu também gostei do final. O que é da hora é que, tipo, essa parada do Chuck eles resolvem nos últimos episódios, né? Aí o último episódio é tipo uma caçada normal, né? Você pensa que vai ser uma caçada como todas as outras, mas aí no final o Jim morre empalado lá, de uma maneira super humana. E eu achei bem legal, mano, essa morte do Jim, porque as pessoas falam, né, tipo, eu acho que a maior crítica em relação a esse final é o fato de, tipo, o cara lutou contra demônio, foi pro inferno, fez um monte de coiseira, lutou contra Deus e saiu vivo. E no final ele morre empalado, mas é exatamente isso, tipo... Os caras eram humanos ainda, tá ligado? Tipo, por mais que eles tenham enfrentado o sobrenatural de maneiras épicas, os caras ainda são humanos. Então, tipo,
matar um personagem tão legal quanto o Jin dessa forma é meio que trazer a humanidade dele. Tipo, o cara ainda é humano, ele pode morrer de qualquer forma ainda. Então eu achei bem interessante. Eles meio que decidiram voltar o pé no chão, assim. Tipo, a série, ela tinha um pé no chão. Antes eles só resolviam, assim, assuntos urbanos, assim, lendas urbanas. E aí a coisa foi começando a aumentar o nível até chegar a Deus. E depois eles simplesmente voltam a ser os caçadores chinflins que eles eram antes, assim. Então eu acho muito legal esse final, assim. Sim, é que é só uma questão, né, que chegou naquele ponto também que não tinha o porquê, igual se fossem temporadas passadas, o Sen ia fazer de tudo pra trazer o Jin de volta, né? Mas já chegou num ponto também que não tinha o porquê ele fazer isso daí. E fechou... A morte não é o fim, né, no universo sobrenatural. Então o Jin tava super de boas lá, bebendo, andando com o Opala dele lá junto, Impala, né, junto com o Bob. E fechou o arco do Sen muito bem também, né? Porque no começo da série, o Sen, ele só queria viver a vida dele, ele não queria caçar. Não. E meio que foi o Jin que trouxe ele pra esse caminho. E aí depois, quando o Jin morre, o Sen volta pra vida dele normal. Ele tem uma família, ele tem filhos, então isso só que eu que acho ele ainda mantém o legado, né, dos Winchester. Isso que é legal. E assim nós terminamos a nossa tier list das temporadas de Supernatural. Só uma ressalva que a gente pode ter falado um monte de merda aqui, porque já faz um tempinho que a gente viu a série. Ah, mas o povo perdoa. O povo perdoa. E se a gente falou alguma bosta aqui, fala nos comentários. Comenta, gente. Comenta aí. Quero ver um monte de comentário aí. Eu quero responder um monte de comentário. Nem que seja pra xingar a gente, mas comenta. Comenta que a gente quer engajamento nesses vídeos, tá? E curte também, compartilha se você gostou. E é isso. Até a próxima. Até a próxima.